Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você ou alguém que você conhece teve um AVC. E também gerou aquela dúvida: por que que teve aquele AVC? Eu já atendi pacientes de 20, 30, 40, 70 anos que fizeram exatamente a mesma pergunta. E, na verdade, o AVC quase nunca acontece por acaso. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as causas mais comuns de um AVC, por que que pessoas jovens também podem ter e qual que é o fator número 1 que mais causa AVC no mundo. Quando alguém tem um AVC, normalmente a primeira reação quando a pessoa recebe aquela notícia é de surpresa, principalmente quando é uma pessoa mais jovem. Porque muitas pessoas pensam que AVC é algo raro ou que acontece apenas em idosos. Mas isso não é totalmente verdade. Segundo dados da World Health Organization, mais ou menos 12 milhões de pessoas têm AVC por ano no mundo, e uma das principais causas de morte e incapacidade. E algo extremamente importante, uma grande parte desses casos está relacionada a fatores que poderiam ser controlados. O primeiro conceito que vocês precisam entender para a gente falar sobre as causas é que, na verdade, existem dois tipos principais de AVC. O primeiro, que é o isquêmico, que é o mais comum, mais ou menos 85% dos casos, e acontece quando uma artéria do cérebro é entupida. Então imagina como se um cano entupido que impede o sangue de chegar até o cérebro. Já o segundo tipo é o do AVC hemorrágico, que costuma ser menos comum, mas é mais grave. Ele ocorre quando um vaso se rompe e sangra dentro do cérebro. Esse sangramento pode ocorrer simplesmente porque o vaso entupiu. Por exemplo, se tem uma pressão muito grande de sangue, como numa pressão alta, e esse vaso não consegue segurar essa pressão, ou se existe alguma má formação daquele vaso que vá favorecer esse sangramento, como, por exemplo, um aneurisma cerebral. Agora, a pergunta principal: por que o AVC acontece? Existem alguns fatores que parecem repetidamente nos pacientes que tiveram um AVC. O mais importante deles, de longe, é a pressão alta. A hipertensão é considerado o principal fator de risco para um AVC no mundo, porque ela danifica lentamente os vasos do cérebro ao longo dos anos. Uma outra causa muito comum são os problemas cardíacos. Algumas arritmias podem formar coágulos no coração e que eles vão viajar até o cérebro. A mais conhecida delas é a fibrilação atrial. Nesse caso, esse coágulo ele sai do coração e pode acabar entupindo uma artéria cerebral. Uma outra causa muito comum para o AVC é o colesterol alto. O colesterol ele pode formar placa nas artérias e essas placas diminuem o fluxo sanguíneo ou até mesmo formam trombos que também podem se deslocar até o cérebro. Além do colesterol, também temos a famosa diabetes, porque a diabetes ela causa uma inflamação sistêmica, dano aos vasos sanguíneos por si só, favorece também a formação de placas de colesterol, que a gente já comentou no item anterior. E, além de falar de doenças, a gente também tem que falar de alguns hábitos. Então, por exemplo, o tabagismo é um hábito muito relacionado a eventos, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Porque o cigarro ele aumenta muito o risco de trombose, de inflamação vascular, de lesão nas artérias, favorece a formação de placas de colesterol, favorece arritmias e até mesmo infartos cardíacos, que depois vão gerar arritmias, e também favorece o aumento da pressão arterial. Mas e quando o AVC acontece com pessoas jovens? Nessa pergunta, a gente tem uma pegadinha, a gente vai dividir em dois grupos. O primeiro grupo: apesar da gente entender que pessoas jovens podem não ter muitas doenças, o que a gente vê na realidade hoje da nossa sociedade é que cada vez mais pessoas jovens estão começando a adquirir doenças como essas que eu comentei com vocês. Então, pessoas de 30, 35 anos que já começam a ter pressão alta, já desenvolvem o hábito de tabagismo, ou de um diabetes, ou de uma dislipidemia, que é o colesterol alto. E isso, por si só, já coloca elas no grupo igual a outras pessoas mais velhas que tenham essas doenças ao longo do tempo. Tirando essa possibilidade, ou seja, numa pessoa que não tem nenhum fator desencadeante conhecido, nós temos algumas outras causas que são mais investigadas nessa população. Então, por exemplo, a primeira delas é uma dissecção da artéria. Então, normalmente na artéria carótida ou na artéria vertebral, a gente pode apresentar uma dissecção, que é uma pequena lesão, como se fosse um rasgo na parede da artéria, e por conta disso ela favorece a formação de trombos naquela região. Além disso, a gente pode ter causas cardíacas, mas não, por exemplo, as arritmias que a gente comentou antes.
Para caso de pessoas jovens, o que a gente mais vê se chama uma alteração conhecida como forame oval patente. Basicamente, o coração, no momento do seu desenvolvimento, ele vai gerando as câmaras cardíacas. E em algum momento, os dois átrios, eles acabam se comunicando e ao longo do envelhecimento, esse canal vai fechando até deixar de ser inexistente ou insignificante. Porém, em algumas pessoas mais jovens, esse forame não fecha completamente. E aí esse pequeno lugar pode favorecer, por exemplo, que um pequeno coágulo passe do coração para o cérebro, causando um AVC. Um outro motivo seria, por exemplo, distúrbios de coagulação. Em pessoas mais jovens, é comum termos mais doenças que aumentam a formação de trombos e, por exemplo, doenças autoimunes ou reumatológicas. E, por fim, com a idade também temos escolhas ruins. E algumas delas, por exemplo, são o uso de drogas, substâncias e até mesmo estimulantes que, em conjunto, sozinhos ou em obra, podem aumentar muito o risco de um AVC. E um detalhe que quase ninguém fala: o AVC geralmente não é causado por um único fator. Na maioria das vezes, ele acontece por uma combinação de fatores ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma pressão alta com colesterol alto, um diabetes com sedentarismo, uma arritmia com uma idade avançada ou com o uso do cigarro. Então, muitas das vezes as pessoas falam: mas eu estava bem, eu estava muito bem até ontem, eu nunca tinha nada. Mas, na verdade, já o vaso estava sofrendo há muitos anos com essas lesões dessas doenças de forma silenciosa. E se a gente pode levar uma boa notícia disso tudo, é que, na maioria das vezes, os fatores eles são muito bem controlados, eles podem ser controlados. Algumas medidas reduzem muito o risco de um AVC, seja ele sendo o primeiro AVC ou para a sua recorrência, tá legal? Então, basicamente, se você controla a sua pressão, você trata a arritmia, controla o diabetes, para de fumar, pratica atividade física e acompanha esse colesterol. Pequenas mudanças ao longo dos anos fazem sim uma grande diferença para o cérebro. Se você já teve um AVC ou conhece alguém que teve, entender a causa é fundamental para evitar um novo evento. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que pode levar a um AVC, compartilha com alguém que precisa dessa informação, deixa a sua dúvida aqui nos comentários e se inscreva aqui no canal para mais conteúdo sobre saúde cerebral.